Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo. E no vídeo hoje em questão é sobre um assunto até um pouco chato, um pouco complicado para se falar nos dias de hoje. Porém, já comecei a linkar isso nos vídeos anteriores, que se remete ao termo política em si. Ou o tópico desse vídeo, que vai ser o tema até da capa, é ser político ou viver de política. Então, vamos aprofundar e abordar este tema. Por que eu quero falar desse tema tão polêmico em questão, que seria política, principalmente nesse cenário que a gente vive aqui, nesse Brasilzão em si. Então, o termo em si, política, se remete a polis, a você ser uma pessoa que trabalha com o conceito público ou do povo em si. Então, todos os assuntos que se remetem aos conhecimentos que devem ser para todo o povo, para ser para todo o público em questão de uma sociedade, é política. Então, até no conceito da analogia e da visão que tem hoje em dia sobre política, as pessoas já são um pouco equivocadas. Por quê? Toda pessoa que quer trabalhar em prol da sociedade, que quer fazer o benefício para a comunidade, para todas as pessoas que vivem ao seu redor, que trabalham no projeto social, que ajudam em instituições de caridade, filantropia, são pessoas, digamos assim, políticas, porque se preocupam com a sua sociedade e com o coletivo em questão. Então, política se resumiria a isso. Só que, como eu falei, nos dias de hoje, o termo política se remeteu muito a um partido que você é afiliado, a uma opinião ou uma visão doutrinária do que você tem, e isso, querendo ou não, é um grande e grave problema e um ponto de vista muito errôneo sobre esse assunto. Então, vamos aprofundando mais neste tema, que eu sei que irá gerar polêmica e irá dar espaço para muitos outros vídeos e muita discordância de muitas pessoas. Porque umas vão falar que eu não exemplifiquei muito bem como foi política, que eu não sou, não tenho o que falar, e blá 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 blá. Sempre tem os chatos da internet que vão querer falar e ser os senhores da razão, que até é um termo que se remete muito à política. E o vídeo anterior que até eu falei sobre influências que você recebe e que muitos políticos usam isso a seu favor. Então, como eu estava explicando, esse é o termo de você ser uma pessoa politizada, uma pessoa que vive politicamente em prol da sociedade. Só que hoje em dia as pessoas confundem muito você ser político e você ser literalmente uma pessoa que vive de política. Então, o ser político é você uma pessoa que quer melhorar toda a sua comunidade, que luta para viver em um ambiente melhor e mais harmônico, digamos assim. Não sendo utópico, porque até entra no conceito de utopia. Utopia é como se fosse um lugar perfeito, que não existe problemas, e isso é uma coisa que nunca vai acontecer. Já entrando e contextualizando esse ponto de vista, utopia não existe e não funciona em nenhuma sociedade. A visão mais comumente conhecida hoje em dia em termos de política seria visões de direita e visões de esquerda e também visões de centro. Ah, professor, o que é isso? Para quem não entende e para quem não conhece. A visão de esquerda e de direita se remete muito a pontos de vista ou sobre situações que são aplicadas na sociedade e em conceitos gerais que um governo pode implementar ou aplicar no seu sistema para funcionar essa sociedade em si. Então, os dois governos ou os dois pontos de vista que são mais usados no mundo atualmente são esquerda e direita, que seria uma visão, digamos assim, mais capitalista e a outra mais socialista, que é essa divisão que surgiu, que é como se fosse um conflito de interesses e valores mundiais. E depois eu vou explicar como surgiu até um pouco essa visão de esquerda e de direita. Na verdade, eu vou explicar agora. Se eu não me engano ao certo, foi quando estava tendo discussões políticas, acho que foi lá na França, em algum país lá da Europa, e quando eles estavam discutindo essas questões de interesse, quem era a favor de um ponto de vista se uniu para a esquerda, e quem era a favor do outro ponto se uniu para a direita, e tinha essas divisões ou divergências de interesses. Então eles falaram, o pessoal da esquerda vai falar isso, o pessoal da direita falou aquilo. E com isso, começou a ter essa divisão de pensamentos de esquerda e de direita. Resumindo, mais ou menos foi assim que aconteceu. O pensamento de esquerda, ou o pensamento que é chamado mais comumente de socialismo, seria de constituir uma sociedade onde as pessoas não precisariam trabalhar tanto, porque eles acreditam na visão que o governo tem e deve satisfações para as pessoas, então eles alegam que as pessoas têm e merecem direitos do governo e da sociedade em si. Então, todo mundo tinha que ganhar praticamente a mesma coisa para viver no coletivo e em sociedade. Então,
essa questão do socialismo, ela não, como que eu posso dizer, não aprimora ou não deixa privilegiado o conceito de você ter a sua própria casa, o seu próprio negócio, por aí vai, porque eles acreditam no coletivo e que todo mundo deve ter a mesma coisa, digamos assim, conceitos salariais e conceitos de bens materiais, uma sociedade que todo mundo ganha e recebe igual. Esse é o ponto de vista socialista, bem exemplificado, porque tem muito mais outros pontos de vista sobre como eles acreditam que as pessoas devem viver, sobre pontos de vista até doutrinários religiosos, e por aí vai, só que em resumo é isso. Já o pensamento de direita é um pensamento mais conservador, digamos assim, é um pensamento voltado ao capitalismo, que acredita na meritocracia e que as pessoas merecem aquilo que elas vão atrás e conquistam. Então, meritocracia seria isso, linkando ao conceito da visão capitalista de direita. Então, eles acreditam numa sociedade que tem que ter princípios e valores, que as pessoas têm que buscar, ou aquele famoso ditado, lutar pelo pão de cada dia, para conquistar e constituir seus valores na sociedade, e também dividido muito em classes, ou como é chamado no exército, em patentes e divisas. Então é como se fosse uma classe acima da outra, tanto é comumente conhecida como classe A, classe B, classe C da sociedade, que seriam pessoas que ganham determinadas quantidades de dinheiro, ou sua renda mensal e anual, e a diferença no quesito de valor que essa pessoa tem ou essa sociedade tem no contexto geral. Então, essa é uma visão mais capitalista, digamos assim, do conceito de ponto de vista de direita e de esquerda. Já vou citar alguns dos problemas que existem na esquerda e talvez tenha na direita também. Na verdade tem, só que é o meu ponto de vista, lembrando disso. Um problema da esquerda, como eu já expliquei, eles acreditam que todas as pessoas merecem ou devem ganhar igual, sendo que uma coisa que já é fato histórico, que acontece desde o começo da civilização, ou de todas as civilizações no mundo, é que sempre existiu divisa de patentes ou de hierarquia. Então, cada pessoa tinha seu papel na sociedade, cada pessoa sabia o seu lugar e sabia o que ela fazia e que tinha que fazer e deixar de fazer. Então, até um ponto de vista que eu falei que vai gerar muita polêmica, porque antigamente a sociedade era constituída pelo o homem era o caçador, a mulher que cozinhava e cuidava da casa e por aí vai, que até um pensamento que muitas pessoas vão falar que eu sou machista, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas são fatos históricos que ocorreram e percorreram durante toda a sociedade e que fizeram a gente chegar até os dias de hoje. Então é uma coisa que, se você for parar para analisar, funciona até hoje. Então não existe ou não funciona esse conceito de uma sociedade totalmente igualitária ou, como eu expliquei, uma utopia, pois uma pessoa sempre, entre aspas, se sobressai sobre outra, ou até com um conceito que acontece muito na natureza, que é ter um alfa, um beta, digamos assim, uma pessoa que vai dominar os que são dominados e que vai constituir uma nova lei ou que vai impor certas coisas nessa sociedade ou neste domínio, como eu estou falando da natureza, como por exemplo tem um leão alfa, nos macacos também acontece muito isso, e na natureza, no contexto geral. Sempre vai ter um dominante que vai dominar os dominados. Beleza? Então esse é um pouco a visão do um problema que tem no comunismo em si, ou na visão de esquerda, e o conceito de direita que eu estava falando, existe e é fato que acontece essa divisão de classes, de patentes. Porém, o problema que existe na visão de direita seria essa divisão de classes também, pois mesmo ela sendo justa, digamos assim, as pessoas que estão na parte mais baixa dessas classes são as que mais sofrem. Então são pessoas de classe baixa, pessoas que passam dificuldades financeiras e tudo mais. Porém, infelizmente essa é a realidade da situação, tanto que eu falei no fator animal, do fator da natureza e do fator da sociedade em comum. Pessoas que são os alfas, digamos assim, ou as pessoas que, entre aspas, são os dominantes, eles vão querer dominar os que são dominados. E não me vem com esse termo aí de falar, você está sendo muito autoritário, você está sendo ditador, você está falando que é assim que funciona, que tem que ter direitos humanos e barari bararum, que é uma coisa que eu sei que vão falar. Porém, a sociedade sempre foi e sempre será constituída assim, você querendo ou não. E até uma coisa que agora eu vou falar, que é um fato muito importante sobre a história do mundo, que até as grandes civilizações, que são as mais organizadas e civilizadas que eles falam na humanidade, que nem os egípcios, era uma sociedade que se desenvolveu muito, os gregos, os astecas, que tinham se desenvolvido em sua época e por aí vai. Se você for parar para ver essas sociedades que tinham um autodesenvolvimento, todas tinham escravos,
todas tinham essa divisão de classes, todas tinham pessoas que eles reverenciavam e cultuavam como seus governantes, seus reis, seus imperadores e por aí vai. No Egito, seus faraós, em Roma também teve, na Grécia teve seus imperadores, seus governantes e por aí vai. Então sempre existiu essa divisão de classes e até uma coisa que eu batia muito no pé, porque só quem tinha dinheiro poderia estudar. Por exemplo, na Grécia, as pessoas de alta patente que tinham direito ao conhecimento, ao estudo. Então pessoas que diziam ser pessoas de classe baixa não tinham autorização para aprender, para estudar, para ser letrado, digamos assim. Então pare e pense você quando vai falar alguma coisa sobre conceito de é certo ou errado, é isso, é aquilo, porque querendo ou não, a sociedade sempre foi constituída deste jeito. Você gostando ou não, é uma realidade que sempre aconteceu. Não estou dizendo que é certo e não estou dizendo que é errado, eu estou citando fatos que aconteceram em mais de um local e em mais de uma vez na história da humanidade. No Brasil, a gente tem muito esse fato também se remetendo à escravidão que aconteceu de 1500 até 1888, que foi um período muito marcante na história do Brasil e da humanidade. E como eu falei, aconteceu isso com os hebreus, com os judeus, que seriam a linhagem dos hebreus em si. Aconteceu isso com os povos que iam para o Egito, que seriam os escravos que eles escravizavam, os egípcios escravizavam outras pessoas. Os gregos faziam isso, que até era o ponto que eu ia falar dos filósofos em si. Os filósofos antigos, principalmente Aristóteles, Platão, essas pessoas eram de alta classe na sociedade grega em si que eles viviam. Então por isso que eles eram pessoas letradas, pessoas que tinham tempo para aprender, para filosofar, que nem eu falo brincando, ficavam sentados na praça olhando para a árvore. Porque se ele podia fazer isso, quer dizer que ele tinha alta patente, que ele tinha condições financeiras para ter tempo para ficar olhando para uma árvore. Porque todas as sociedades, desde o começo da humanidade, ninguém nunca tinha tempo para nada. Tanto que até você que estuda e entende um pouco sobre Revolução Industrial, sabe que o começo dessa revolução foi uma coisa desumana, onde as pessoas tinham cargas horárias de serviço muito longo, e trabalhavam muito, ganhavam muito pouco e acabavam falecendo muito cedo por causa dessa condição. Dormiam cerca de 2, 3 horas por dia, não tinha férias, não tinha folga, não tinha dia de descanso. Então são coisas que você tem que botar na ponta do lápis ou da caneta para analisar os pontos de vista de esquerda e de direita. Porque querendo ou não, as pessoas hoje em dia defendem muito o lado A, o lado B, o meu lado é o certo, o meu lado é errado. Porém, os dois lados têm suas duas vertentes, ou como a gente fala, os dois lados da moeda. Então, quando você for defender um partido político, for defender uma pessoa, for defender uma ideologia, você tem que analisar os prós e os contras delas. E o mais importante é você, entre aspas, tentar se afastar de tudo isso, porque quando você percebe e vê, como eu falei no outro vídeo, você vê que é um mero teatro de ideologias para, querendo ou não, alienar as pessoas que acham que vão ter domínio de alguma coisa por ter certa autoridade em partido A, partido B, partido C, e quando você vê e descobre, tudo isso é uma mera peça de teatro que as pessoas de alta patente ou de alto escalão na sociedade criam para iludir os bobos que ficam embaixo, dando expectativa para isso. Então, esquerda, direita seriam essas duas visões doutrinárias. Um breve resumo de tudo isso, porque tem muito mais a se falar. Eu citei um pouco só sobre a Revolução Industrial, sobre o conceito até infelizmente de escravidão, que é uma coisa que acontece, sempre aconteceu na humanidade, sobre outros fatores muito envolvidos, que são assuntos muito delicados, que quem estuda história, quem estuda todos esses conceitos, filosofia, história, religião, sabe que acontecia. Os livros de religião, em grande maioria, todos abordam e apontam o termo escravidão, o termo pessoas mandando em outras, impondo certas coisas. Então é um fator que está linkado ao caráter humano, que é uma coisa muito nojenta, digamos assim, de passagem. Então, quando a gente fala de visão doutrinária, visão política, querendo ou não, as pessoas que vão se politizar e vão querer melhorar a sociedade, elas têm que saber tudo isso antes de se filiar ao partido A, partido B, ou saber qual é a sua visão doutrinária, o seu ponto de vista político, digamos assim. Então, vocês viram que é um assunto muito extenso, um assunto muito complexo, para você simplesmente falar que você é fã de Lula ou de Bolsonaro, já citando esses nomes que infelizmente é uma coisa que eu não queria citar, mas essa é a realidade do povo hoje e da visão brasileira. Eles acham que esquerda e direita se resume a Lula e a Bolsonaro, a você defender a pátria, a você defender a liberdade do povo e dos mais pobres, que dizem que o Lula faz, e até
falando do Bolsonaro, porque eles defendem esses dois caras, só que como eu falei que tudo é uma peça de teatro, quando você chega lá no topo, você faz parte do jogo, você tem que arcar as consequências e as regras de como funciona esse jogo, senão você é jogado para baixo, você é esquecido, você é pego e você perde o jogo. Então é isso, pessoal, abra o olho, pense um pouco antes de falar que você pertence a partido A, partido B, que você tem uma visão ideológica sobre certas coisas. E o mais importante, estude, e quanto mais você estuda, mais você se liberta dessas correntes de visões doutrinárias, religiosas, políticas e tudo mais. Então é isso, pessoal. Curta esse vídeo, comenta, se inscreva no meu canal. Se quiser falar mal de mim, fale. Se não quiser falar mal de mim, também me elogie. Faça o que você quiser aí. Dê sua visão sobre o que você acha desse tema. E até o próximo vídeo.